impressionante, nem campo de refugiado, né, é tão impressionante como era aquela Cracolândia ali da Rua Helvécia, da Rua Dino Bueno, do Largo Coração de Jesus. Depois eu conto alguma coisa do que eu vi lá dentro. Muito bem. Chamei então aquele meu filho para ir comigo. E quando eu cheguei na minha primeira noite, um pouquinho afastado do grande conglomerado de pessoas, tinha um menino que não tinha 10 anos de idade ainda, que estava de 4 no chão. E eu me ajoelhei do lado dele, já impressionado com o que eu via. Ou seja, todos ali na Cracolândia têm problemas de pele gigantescos. A sarna é uma coisa absolutamente comum, sarna coça e coçando sarna, a ferida vem. O menino estava cheio de ferida pelo corpo afora. Notei que ele estava ofegante, né? O uso do crack causa realmente problemas respiratórios, ele estava ofegante, e eu me ajoelhei do lado daquele menino e comecei a falar com ele e logo percebi que ele não estava prestando atenção, ele estava viajando, né? Mas tudo bem, eu vou continuar falando mesmo assim. Mas comecei a ficar muito mais impressionado, porque eu comecei a ver marcas de sangue vivo em torno daquele menino. Daí eu falei, bom, ele certamente deve ter escorregado e batido o rosto no chão e deve estar sangrando pelo nariz. E me inclinei para ver o rosto dele e não estava sangrando pelo nariz. Eu falei, mas de onde vem esse sangue vivo que eu estou vendo aqui? E o sangue vivo vinha dos 10 dedinhos dele, porque ele estava, e daí que eu percebi, cavando no chão duro da calçada com as mãos um buraco imaginário. Certamente ele queria fugir por esse buraco, já que nós do poder público, nós da sociedade, nós o Estado, não conseguimos abrir portas, ele estava abrindo a porta dele, cavando o chão duro da calçada com os dedinhos. Já tinha perdido unha, já tinha perdido pele. E nesse momento eu dei uma desanimada. Nesse momento eu falei, Malheiro, você está velho, né? Você já fez muita coisa na vida, desde os seus 13 anos você tá nessa vida paralela de olhar para os outros. Agora chega, né? Agora você já é avô, vai cuidar dos teus netos, vai cuidar dos seus processos, daqui a pouco você está se aposentando, vai preparando o material de pesca, né? Vai fazer outras coisas, se dedica mais aos seus alunos das universidades. Você não vai dar conta desse recado, isso é muito grande para você. Só que eu não consegui verbalizar isso, eu não sei porquê. E já me levantando, né, eu coloquei a mão no ombro daquele menino e verbalizei outra coisa. E falei, meu filho, eu não vou desistir de você. E nesse momento me emocionei muito porque eu já tinha esquecido do que eu tinha falado há anos e anos e anos atrás para aquele meu filho de rua. Eu sentia uma mão no meu ombro e ouvi uma voz que dizia, Malheiros, eu já ouvi essa frase uma vez e deu certo. E era aquele meu filho, não é, que estava trabalhando nas ruas. Daí ele próprio se ajoelhou do lado do menino e falou, nós não vamos desistir de você. E eu acho que naquele momento em diante eu me condenei, né? E é uma condenação que não cabe recurso. Me condenei a permanecer mais uma vez do lado daquelas pessoas, apesar de ser um trabalho que eu acho que nós já estamos atrasadíssimos, acho que nós estamos perdendo essa guerra há muito tempo. E lá comecei a frequentar a chamada Cracolândia todos os dias e tive encontros incríveis. O Eduardo, um corretor de seguros, 30 anos,
classe média, morador da Zona Leste de São Paulo, batendo um papo com ele, eu falei, e Eduardo, documentos você tem? Ele falou, documentos eu tenho, sim senhor, mas eu não tenho mais a identidade. Né? Documento eu tenho, eu não tenho identidade. Então, mostra bem a cara de quem está nesse pedaço. Mostra bem a cara também de quem está nesse pedaço. Naquele dia, às 2h30 da manhã, eu já exausto, querendo ir embora para casa, sozinho. Está na hora, vou embora. E na hora que eu estava indo embora, do meio de uma montanha de lixo, sai uma mulher vestida com um saco de lixo e corre na minha direção e me abraça e fala, papai, não me abandone. Não é? E eu só tive uma alternativa de voltar e sentar na sarjeta novamente com ela e esperar que aquele acesso passasse. Acabei saindo por volta das 5 horas da manhã de lá. E tudo ia caminhando, o projeto já aceito pela cúpula do tribunal. Estou em casa durante o recesso, toco o telefone, um jornalista falando, doutor, sobre a Operação Cracolândia, e eu, extremamente vaidoso, comecei a falar, sim, a Operação Cracolândia, que nós vamos começar agora, nos próximos dias, com promotores, defensores, pessoal da área da saúde, pessoal da área social, com psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais. Ele me interrompeu e falou, não, doutor, desculpe interromper, a Operação Cracolândia não é a sua Operação Cracolândia. É uma operação que está começando agora, né, na Cracolândia, com polícia militar marchando contra o pessoal que está ali. E eu me vi, de repente, eu que estava trabalhando em casa, durante o recesso do judiciário, me vi, de repente, no meio da Cracolândia, de bermuda, camiseta e sandália, e chinelo de dedo, porque eu saí correndo para ver o que estava acontecendo. Foi um desastre. Esta operação, eu que já tinha achado a Operação Rio de Janeiro um desastre, eu posso dizer que a Operação em São Paulo foi pior que o Rio de Janeiro, porque eu visitei Rio de Janeiro. Realmente, a Cracolândia de lá foi extinta, desapareceram as pessoas que lá estavam na Cracolândia do Rio de Janeiro e foram mandadas para lugares horrorosos. Eu visitei as pessoas lá no Rio de Janeiro, nos lugares horrorosos que eles estavam. Mas pelo menos estavam. Pelo menos estavam. E o que aconteceu em São Paulo? Deixaram de estar. Eles ficaram completamente espalhados em diversos lugares, em micro Cracolândias, saíram do centro, foram para Santa Cecília, Higienópolis, não é? E agora o fenômeno que muda de cara com uma facilidade muito grande, esse fenômeno mostra o seguinte: as micro-Cracolândias já estão desaparecendo e formando médias Cracolândias. Para quem é um pouco inteligente, 9 fora 0, daqui a pouco nós temos de novo a maior Cracolândia do mundo. Aquelas micro foram se unindo, foram se juntando. Micro, quando eu digo, são as Cracolândias de 5, 6, 7 pessoas. Agora, as micro estão desaparecendo e eu estou notando o surgimento de médias, não é? Com 40, 50, 60 pessoas. Daqui a pouquinho, não é? As pessoas voltam todas para uma grande Cracolândia, ou seja, não surtiu o efeito desejado. E quando uma determinada autoridade do governo do Estado diz a Cracolândia acabou, não é? Eu tenho o dissabor de desmentir, dizendo não, a Cracolândia não acabou. E a Cracolândia só vai terminar quando o Estado estiver presente na vida das pessoas, não é? Presente na vida das pessoas mais miseráveis, presente na vida das pessoas com educação pública de primeira qualidade, com saúde pública, com lazer no local onde a pessoa mora.
com moradias dignas, que pelo menos não escorreguem pelos barrancos quando chove, com frentes de trabalho, etc, etc, etc. Daí a Cracolândia terminou. O problema é seríssimo, é um problema de saúde pública, é um problema com enfoques sociais, mas é um problema fundamentalmente de saúde pública, onde a preocupação maior é o usuário. É claro que eu quero que o traficante seja combatido. Quero, sim, quero. E daí, num plano grandão, nacional, começar com forças armadas nas fronteiras, para evitar que a pasta chegue e vai depois criar a borra que vira crack, com infiltração. Isso já estava acontecendo, eu não sei como pôde essa operação ser barrada, com infiltração de agentes do NENARC, da Polícia Civil, na Cracolândia. Já tinham agentes infiltrados que devem ter tomado até tiro de bala de borracha também, né? Fantasiados de usuários, devem ter sido espalhados juntamente com os usuários para valer. Polícia Federal é importante, enfim, vamos combater o tráfico, sim. Agora, na verdade, minha preocupação número 1 é com o usuário. E minha preocupação número 0, né, que é menos do que a primeira preocupação, são com as crianças e adolescentes, que naquela Cracolândia Central, de 2.000 pessoas, perfaziam o percentual de 20%. Então, 20% dos habitantes daquela Cracolândia da Rua Helvécia, né, eram crianças e adolescentes. Né? Então, essa é a minha preocupação. E o que nós iríamos fazer naquelas audiências de rua? E nós já estamos nos rearticulando para, com um jeitão bacana desses consultórios de rua que foram falados no plano nacional, com um jeitão de consultório de rua, o juiz tem que estar na rua, né? Juntamente com o promotor, com o defensor, e nós já estamos agora, e o presidente do tribunal já até acenou para mim com a possibilidade de a gente ter um trailer. Eu estava pensando em caixote de bacalhau, em laptop, e agora o presidente já me acena, falando, olha, acho que o teu programa merece um trailer, vou fazer conta aqui para ver se dá para eu comprar um trailer para você, né? Então, vamos voltar porque realmente a preocupação é muito grande, e voltar nesse jeitão de consultórios de rua. E uma coisa eu digo para vocês, a atividade, com esse jeitão de atividade social, psicológica, psiquiátrica, é também uma atividade jurisdicional, porque o juiz vai para a rua com promotor e defensor público para, na rua, né, dar determinações, decisões a respeito do destino das crianças e dos adolescentes. Daí a gente entraria numa outra discussão. Eu tenho minha opinião formada, mas estou sempre aberto, eu tenho procurado estudar o assunto, conversar com psiquiatras, conversar com psicólogos. Eu não acredito em internação compulsória. Não acredito que surta efeito. Pode ser que eu esteja errado, Tem caras fantásticos, né, como o Ronaldo Laranjeira, que é uma das maiores autoridades mundiais em psiquiatria. O Ronaldo Laranjeira já me falou várias vezes com todas as letras: Malheiro, se não trancar o usuário, não tem saída. Eu entendo que trancou, abriu, soltou, ele volta para a rua. Se ele não tiver o apoio afetivo, principalmente se nós do judiciário não conseguirmos trazer a família dele de volta para ele, se nós não conseguirmos, além da retirada de rua, o poder público não conseguir dar nova oportunidade de vida para ele, devolver um pouco da dignidade humana perdida
na poeira das ruas, não é? Se a gente não devolver isso para eles, não vai adiantar nada. Então, daí começaria, eu tenho para mim que internação compulsória somente em casos absolutamente extremos, não é? Quando o menino tiver já colocando sua própria vida em risco e em risco a vida das outras pessoas, daí a internação compulsória é sempre possível e é legal, eu só não sei se é eficaz, se surte realmente efeitos. Agora, tratamento em meio aberto ou tratamento em hospitais, eu pergunto, tem vaga, gente? Tem vaga? No minuto que eu estiver na rua e determinar interna ou começa o tratamento em meio aberto, um tratamento ambulatorial, vai ter vaga? Eu tenho efetivamente muitas dúvidas nesse sentido. Enfim, eu acho que aquela operação que aconteceu no dia 3 de janeiro em diante, mexeu com muitas pessoas. Eu acho que aquela operação do dia 3 dá voto para Chuchu. E vocês querem saber por quê? Porque grande parte da massa votante não está nem aí para essas pessoas que caíram no vício das drogas, para o pessoal da Cracolândia. A grande massa votante, vários já berraram isso no meu ouvido, eu pago imposto, eu tenho direito de sair da Sala São Paulo, depois de assistir um concerto, né, musical, e não topar com esse lixo humano na minha frente. Né? Ou seja, se eu chegar para essa grande massa e falar, olha, tirei as pessoas das ruas, eles vão falar, ganhou. Você, a partir deste momento, nós vamos votar para você, para prefeito, para deputado, para senador, para presidente da República, para o que você quiser, para secretário-geral da ONU, para Papa. Sim, mas eu queria contar para vocês que eu estou com um remorso, sabe? É que eu limpei essa região amarrando uma grande pedra nas pessoas que lá estavam e joguei essas pessoas no fundo do mar. Doutor Malheiros, não queremos ouvir, né? Não queremos ouvir o que o senhor fez com as pessoas. O fato é que o senhor nos devolveu uma cidade bonita, né? Eu também gosto de cidade bonita, urbanisticamente bonita, mas eu não consigo ver beleza na cidade sem o meu povo. Sem o meu povo, a cidade, por mais iluminada que fique, não é? A cidade perde pontos se ela não se embeleza, dentro da medida do possível, com aqueles que nas ruas estão. Não é? Então, nós temos que efetivamente, cada um na sua área, a gente tem que pensar e repensar o que fazer nessa situação. A Cracolândia de São Paulo vai voltar nos mesmos moldes que ela foi espalhada. Por quê? Porque foi apenas uma operação de impacto para limpar uma região. Tinha muito lixo na região? Tinha toneladas de lixo. Esse lixo tinha que ter sido tirado de lá? Claro que sim. Mas considerar as pessoas que lá estavam, confundi-las com aquele lixo todo, não é? Isso efetivamente é algo que me suscita uma indignação muito grande. Então, nós do Judiciário, nós vamos voltar para as ruas e vamos ver se a gente consegue avançar um pouquinho, né? Avançar um pouquinho por dia, até porque no Antigo Testamento tem uma frase que é uma frase que, cada vez que eu estou desanimado, eu lembro dela,
e me faz novamente recobrar a minha esperança em trabalhar pelas pessoas. E essa frase diz o seguinte: se você salvar uma única pessoa, você está salvando a humanidade inteira. Muito obrigado. Em seguida, então, a Karina, acho que vai retomar os trabalhos, né, Karina? E você, então, daqui para frente, você realiza o trabalho a continuidade. Antes, eu queria só anunciar aqui também a presença de representantes da obra social João Bosco, do Serviço de Proteção Social de Adolescentes, e em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida. A Gabriela Godoy, a Zilá e o Paulo, a Ângela e Fetter, e a supervisora de ensino municipal Naed Leste. Também queria também falar aqui da presença da Fabiana Segatti, assistente social de Limeira, a Bianca Zeni Trajano, psicóloga de Louveira, a Tatiana Menuso de Jesus, orientadora de Sumaré, a Vilma Duarte Lacerda, assistente social do Convívio Aparecida, Marlene Feliciano de Oliveira, do SAMU Campinas, a Graciane Martellini, assistente social da Prefeitura de Serquilho, a Natália Ferrari, psicóloga do Serviço de Acolhimento Institucional Ceareiros, a Paula Ribeiro Sanches, psicóloga da obra social São João Bosco, o Marcelo Canari, advogado do CREAS 2 de Jundiaí, Fernando Viviane, diretor do Centro de Apoio do Recanto Renascer, Ana Maria Cândido, coordenadora do projeto SOS Rua, Ivonilde Lúcio Vitorino, enfermeira do Conselho Municipal de Saúde de Campinas, entre outros aqui. Dependendo, nós também vamos falando ao longo do evento de hoje. Karina. Eu gostaria de agradecer imensamente, doutor Malheiros, por mais uma empreitada nossa aí juntos, né, de trabalho, de paixão, né? O senhor, como eu falei num outro encontro em Indaiatuba, a sua fala encanta, né? A gente fica hipnotizado, assim, pela sua experiência linda de vida, de trabalho. Pessoal, eu entendo que agora eu abro, né, para perguntas, de acordo? Doutor, tudo bem? Nós temos um espaço bem confortável para a gente formular perguntas para a mesa, tá? Então, para o doutor ou para mim, Inclusive, quem tiver alguma pergunta para fazer, nós estamos com o microfone aqui nesse canto. Isso. Quem quiser usar a palavra, fazer alguma sua pergunta nesse debate, tá às ordens. Não só perguntas, como colocações, tá bom? Vou trazer alguma ideia, falar de alguma experiência, contribuir para o momento, tá bom, pessoal? Quem estiver envergonhado em ir até o microfone, faça a pergunta num papelzinho, que eu prometo que eu pego ali na ponta, tá bom? Mas no papelzinho com letra bonitinha. Isso. Porque aqueles papeizinhos que chegam para nós, depois com aquela letra em hieroglifos, né? Com necessidade de chamar o Champollion para decifrar, fica complicado. Bem, bom dia. Eu gostaria de cumprimentar a mesa por esse trabalho magnífico que vocês fizeram hoje. E eu cumprimento enquanto assessora técnica da Frente Paulista e também como campineira. Como é bom a gente saber que está havendo um movimento na cidade da gente frente a uma problemática tão grave. Eu achei muito viável a proposta que a Karina fez de que a gente comece realmente um movimento concreto
Porque nós estamos muito acostumados a nos reunir, discutir, e cada um volta para a sua prefeitura, para o seu município, e a coisa não se concretiza. E a gente sabe que audiências públicas, fóruns, vão surgindo ideias, e a gente precisa começar a concretizar isso tudo que está posto. Então, que deste encontro fica uma proposta que a gente já leve para uma concretização de algumas ações para a RMC. Tá? A outra questão que o doutor Malheiros coloca, e que eu acho assim, de suma importância, é a questão da gente ter aonde encaminhar os casos para tratamento. Como acompanhar as famílias destas dependentes químicos, porque a assistência social compete a ela o acompanhamento da família. E, juntamente com a saúde, com a educação e as outras políticas públicas, trabalhar a intersetorialidade. E eu falo, como assistente social da área da assistência social, que nós não sabemos trabalhar a intersetorialidade. O grande modelo que nós temos hoje é a Lei 12.101, que fala da certificação das entidades de assistência e saúde e educação, e que nós não estamos conseguindo fazer com que cada uma das políticas públicas certifique as suas entidades. Porque ainda a gente continua jogando aquele pacote que a gente não sabe desembrulhar para outras políticas públicas. E, geralmente, se joga em cima da assistência social, porque o SUS, ele é todo redondinho, ele tem as suas competências, as suas exigências. E nós, da assistência social, atendemos qualquer coisa que venha, seja o bagulho que for, a gente é obrigado a atender. E nós não sabemos o que fazer com aquele pacote que cai nas nossas mãos. E a gente não tem, realmente, equipamento dentro da área da saúde e da própria assistência social para poder fazer todo esse encaminhamento e esse tratamento junto ao doente e junto à família. E é uma questão que eu coloco que é bastante séria. Às vezes, e as equipes técnicas têm vontade de acertar, porque estão cansadas de não terem resultados objetivos, de concretizar. Mas o que falta para o técnico é a qualificação profissional. As nossas equipes, os nossos profissionais, não sabem como trabalhar com o problema, não sabem como fazer o atendimento. E aí vem a grande frustração. Então, vejo assim, dois aspectos. O equipamento, que deveria ser ampliado, e também a mão de obra, que deve ser qualificada. São duas questões que eu coloco à mesa. Eu gostaria que o senhor secretário de Saúde de Campinas estivesse atento a esse pronunciamento desta munícipe, dessa pagadora de impostos, dessa funcionária pública, que fez um questionamento de muita profundidade. Eu aqui, como vereador de Campinas, gostaria muito, mas muito mesmo, que esse depoimento dessa cidadã, dessa brasileira, levasse ao conhecimento do prefeito de Campinas, Dr. Pedro Serafim, médico, e também do secretário de Saúde, para tomar as devidas providências sobre esses trabalhos que estão aqui sendo realizados por esta população, que eu digo com muita grandeza, que muito me envaidece os trabalhos desta casa, na preocupação, na politização e na conscientização política, referente à saúde pública. Muito obrigado, eu fico muito elogiado com essa iniciativa tomada dos palestrantes e também daquela cidadã que bem ilustrou sobre a falta da participação efetiva junto aos trabalhos de interesse público em benefício da nossa cidade, e fazendo aí uma ilustração das inviabilidades que aconteceram em São Paulo,
que aqui em Campinas e na região metropolitana de Campinas está sendo prejudicado os nossos meios, justamente por causa daquela mexida que deu em São Paulo, que jogou a responsabilidade para toda a região metropolitana de Campinas e também para todo o litoral paulista, que todas as prefeituras, toda a administração pública municipal do estado de São Paulo estão sendo prejudicados com essa situação degradante que aconteceu em São Paulo, que em vez de contribuir, atrapalhou ainda mais essa condição, essa maneira de somar em benefício dessas pessoas que têm esse peso em suas perspectivas de vida. Eu conclamo também que outras pessoas também do plenário façam o seu questionamento, que será de suma importância para esse trabalho que está sendo desenvolvido por essa comissão parlamentar sobre o crack em todo o Brasil. Bom dia a todos. Quero parabenizar o doutor Malheiros, a doutora Karina, pela excelente exposição feita, mas, sobretudo, também pela história de vida, pela pessoa humana que o doutor Malheiros demonstrou aqui hoje ser para todos nós. A minha pergunta é a respeito de como fazer o tratamento em regime ambulatorial de uma pessoa que não quer tratamento, que não aceita tratamento, que não adere, ou que não tem condições psicológicas para sequer tomar os medicamentos que são prescritos. Eu não sei como fazer isso sem o processo de internação, onde o profissional da saúde pode atuar de forma mais eficaz ou de forma integral. Talvez seria um processo de convencimento que se dá nesse regime ambulatorial para que ele aceite o tratamento. Não sei, eu gostaria de encontrar essa resposta. E o que foi dito também pelo vereador é uma realidade, que muitos dos que foram dispersos ali da Cracolândia migraram sim para o interior. E embora eu não pertença a um município da região metropolitana de Campinas, porque sou de Jundiaí, lá nós estamos percebendo já essa migração, né? O acesso é facilitado pela rede ferroviária, e ali a gente já começa a perceber concentração dessas pessoas, e que está, sim, preocupando o poder público. Então, se dá para tirar alguma coisa positiva dessa ação, é essa preocupação que tem causado aos prefeitos das cidades próximas a São Paulo, para que tomem alguma medida em relação a essa situação, né? Então, fico muito feliz com a iniciativa dessa discussão, né? Espero que também na minha região, que não é uma região metropolitana, mas foi agora recentemente considerado um aglomerado urbano, possa também ter iniciativas como essa para, em conjunto aí com a sociedade e outras frentes, poder chegar a uma proposta ou alguma situação que possa colaborar. Em relação às comunidades terapêuticas, né, também já é de conhecimento que elas são, sim, responsáveis por grande parte do atendimento que essas pessoas têm. E muitas vezes elas não recebem um amparo necessário, né, de capacitação, de estruturação, para que possam desenvolver bem o trabalho. Então, penso que olhar para elas, né,
procurando suprir essas deficiências, essas necessidades, também se faz necessário. E em relação ainda às comunidades terapêuticas, infelizmente a maioria é irregular, né? Então precisa sim desse apoio. E agora, em relação ao INSS, que tem aí por missão, né, por competência, a concessão do auxílio-doença, que eu vejo que é fundamental, ajuda as famílias que vivem esse drama, também encontramos sérias dificuldades para se ter esse benefício. Quando muito, ele acontece por 3 meses, aí a alta compulsória acaba colocando essa pessoa sem condições de dar continuidade no tratamento. Desculpe, o seu nome? Marcelo. É como eu te disse, eu não tenho ainda uma conclusão perfeita em relação à internação compulsória. Eu digo para você, naqueles meus 6 meses que eu passei preparando as tais audiências concentradas, que agora, em face daquela operação desastrosa ocorrida no dia 13 de janeiro em diante, nós vamos agora então nos reestruturar para voltar. Eu aprendi muito naqueles 6 meses, inclusive aprendi com as entidades que já estavam ali na Cracolândia, algumas ONGs, entidades religiosas, e eu vi, Marcelo, no convencimento, sabe, talvez não tivesse sido numa única abordagem, numa segunda, mas numa terceira, pessoas sendo convencidas a se tratar. Pode ser que surta efeito, Marcelo. A droga é pesadíssima, eu acho que é a campeã mundial hoje, realmente, vencendo inclusive os derivados da papoula, o ópio e a heroína. Acho que o crack está na frente de todos. Eu acho muito difícil deixar. Eu acho difícil mesmo. Internando ou não internando, eu acho difícil deixar. Mas eu ainda acho que é muito mais eficaz se a minha família for resgatada pelo serviço social, né? Eu saí de casa e eu perdi o caminho de casa, Marcelo, né? O Eduardo, o rapaz que falou, não, doutor, documento eu não tenho mais a identidade. Foi a frase para mim do ano, 2011, foi essa frase do Eduardo. Documento eu não tenho identidade. Ou seja, eu sei onde eu moro, mas eu perdi o caminho de casa. Talvez a atuação de um serviço social junto à família do Eduardo, né? Indo ao encontro do Eduardo, vamos voltar para casa e vamos cuidar de você, Eduardo. Talvez esse lado mais afetivo, né, surta melhores efeitos do que tranca na porta. Esse é um jeitão que eu vejo. Se eu ainda tiver tempo na vida, Marcelo, prometo para você que eu vou ainda estudar mais isso, talvez até fazendo medicina e me dedicando à psiquiatria, que eu acho uma das áreas mais bonitas da medicina. Mas eu não acredito, sabe, no trancafiar. Outro dia, uma autoridade que disputa espaço com o Ronaldo Laranjeira, lá na Escola Paulista de Medicina, esteve presente num debate lá na minha faculdade, na São Francisco, médico, também psiquiatra, dizendo, olha, trancafiou, abriu a tranca, volta. Trancafiar é uma coisa que quando não dá crise de abstinência, tá certo? Quando o psiquiatra é atento e vai segurando a barra, serve para desintoxicar. Isto, trancafiar, tem esta finalidade. Agora,
Finalidade da cura? Finalidade da cura está realmente na medicação que nós vamos dar para ele e nos cuidados, não é, da fala, do afeto, não é? Agora, só trancar, ainda que a medicação seja ótima, né? E tem aquele jeitão francês, inglês e canadense de resolver esse tipo de questão. Com ópio e heroína, isso deu efeito. Deu efeito, teve um efeito muito legal. E o efeito foi, e qual era o procedimento? O menor dano, ou seja, o recurso de transferência de drogas mais fortes para drogas menos fortes. É evidente que a nossa legislação não permitiria isso. Isso poderia, talvez até numa reforma de Código Penal que vem por aí, não é? Isso ser trabalhado no Estado, no poder público, utilizando de drogas menos fortes na troca. Tá? Eu te forneço inicialmente a droga X, você dá uma brecada no crack, eu te forneço a droga X, que é mais fraca que o crack, e você vai utilizar isso aqui na minha presença no posto de saúde. Como é muito comum na França, na Inglaterra e no Canadá. Né? Então, quem sabe, Marcelo, é uma questão da gente ir testando e fazendo as coisas. Só sei que o crack é barra. Né? Conheço poucos, lamentavelmente, conheço poucos que se livraram desse vício. De um jeito ou de outro. Gente que foi trancafiada se livrou e gente que foi cuidada em meio aberto se livrou. Mas de lá e de cá, pouca gente, por incrível que possa parecer. Né? Então, quem sabe se o nosso trabalho não seria muito mais preventivo, de evitar que se chegue no inferno. Ou seja, a partir de agora não vamos tirar a chave do diabo. Tá certo? Ninguém mais entra nesse inferno. A partir de agora, nós vamos tentar. Porque, Marcelo, eu acho que depois que você chega no inferno, para sair, pode ser de um jeito ou de outro, eu acho que é efetivamente difícil. Marcelo, eu acho que o que você está trazendo também é um questionamento muito comum quando a gente fala de qual é a modalidade de atendimento, né? A gente está falando de serviço de saúde mental que a gente oferta para o tratamento da dependência. Então, eu acho que a primeira noção é que cada indivíduo é um universo à parte. Né? Você não pode pensar maciçamente nas abordagens de tratamento. Cada psiquismo tem as suas especificidades e vai reagir melhor a esse atendimento, menos a esse. Nós temos o impasse da questão, trabalhamos com redução de danos ou trabalhamos com foco na abstinência completa, né? Existem esses dois vieses de trabalho dentro da saúde mental, existem experiências lindas, tanto de um lado quanto do outro. Eu sei que, em geral, as comunidades terapêuticas trabalham com a ideia da abstinência, né? Do objetivo final na abstinência, mas nós temos projetos lindíssimos que reduzem danos outros, que geralmente vêm agregados ao consumo da droga, dentre elas doenças contraídas pelo compartilhamento de objetos no uso da droga, até pela própria alteração do estado de consciência. Os usuários acabam se colocando em risco de várias outras lesões nas suas vidas, em decorrência do uso. Então, assim, eu acho que o que a gente tem que entender, assim, né, e vislumbrar no nosso trabalho, é que a gente está lidando com pessoas, né? E nós podemos ter uma abordagem meio que comum e geral, mas cada caso é a mão no ombro que o Dr. Malheiros falou. Você, eu estou olhando para você, no tratamento que você vai ter, na história da sua vida, que fez com que você construísse essa estrada e chegasse nesse momento a um estado de dependência. Mas quando a gente olha para o indivíduo enquanto ser único, a gente vai conseguir entender o melhor manejo para aquele caso. E mesmo assim,
Um indivíduo que hoje poderia se beneficiar amplamente de uma redução de danos como linha de trabalho de saúde, daqui a um tempo pode ser que não seja mais. Então, o próprio indivíduo, conforme a fase da vida, se adapta melhor ou pior a esse ou aquele manejo. Então, eu acho que talvez o interessante é que nós tivéssemos as duas possibilidades sempre e que a cada caso nós tivéssemos a indicação adequada. Né? Mara. Ô, Marinha. Meu nome é Mara. Ai, machuquei o joelho. Meu nome é Mara, eu sou de Pedreira. Eu só queria falar uma coisa, dar um alerta. Aquilo que vocês chamam de incidente da Cracolândia, na minha opinião, foi um desastre. E dar um alerta no seguinte sentido. Logo que aconteceu aquela abordagem lá, nós, de alguns municípios da RMC, fomos chamados pela Drades de Campinas para que a gente absorvesse as pessoas, eles que estavam lá, porque o Estado não sabia o que fazer, se perdeu aí na questão daquela ação. Então, aqui é só um alerta para que os municípios prestem atenção, para que não seja um decreto, de repente, e a gente tenha que engolir um convênio, né? Eu não sei o que pode acontecer. Então, eu falo assim, para os técnicos, os assistentes sociais, o pessoal de saúde que está aqui, prestar muito bem atenção nessas coisas, porque pode acontecer a qualquer momento. E por que veio para assistência? Aí eu venho reforçar o que ela falou. A assistência segura qualquer coisa. E não está preparada. Nós não temos equipamento para isso. Eu venho reforçar o que ela fala. Então, compete a cada município conversar com a sua Câmara de Vereadores, com o seu prefeito, brigar. Eu brigo, né, doutor Eduardo? Sempre perco. Mas estou lá, em cima do prefeito, pedindo mais técnico, pedindo carro, pedindo isso, quase sempre perco. Mas estou insistindo. Eu acho que é uma luta que tem que ser feita, porque se a gente não se aparelhar, se a gente não se equipar, não adianta vir para essas discussões. Não adianta. Então, eu acho assim, compete a cada um de nós, a cada município, a gente ficar atento. Queriam fazer a gente engolir essa questão do pessoal da Cracolândia vir para o interior, viu, doutor? Queriam fazer. Aí nós falamos, mas nós não temos nem leito para os nossos, nós não temos vaga para o meu município, eu estou com 10 lá, 10 moradores de rua em Pedreira, que eu não sei nem onde pôr. Eu não tenho espaço. Não tenho. Qual é o seu município? Pedreira. 40 mil habitantes. Você entendeu? Então, eu acho que tem que prestar muita atenção nessas questões. Nós temos que ficar atento a isso. Isso está acontecendo, sim. Daqui a pouco vem alguma coisa aí que a gente tenha que engolir aí, goela abaixo. Então, eu peço que a Câmara de Vereadores de Campinas fique atenta a isso e que reforce os nossos municípios aqui circunvizinhos para que essas coisas não aconteçam. E mais do que isso, eu queria falar aqui para os técnicos, né, para quem entende de todas essas questões, para que não saia desse parlamento aqui, desse evento, sem proposta, que nem a Karina já falou, para sair na frente, isso é uma questão de vanguarda, porque se a gente sair com uma proposta, sair com um trabalho daqui, alguma coisa pronta para a próxima reunião, talvez a gente barre alguma coisa que está aí por vir para acontecer. Tá? Eu gostaria que as pessoas que fizessem as suas explanações se identificassem com o seu nome, o seu cargo e sua cidade, pela qual que está representando. E já fico agradecido a essa contribuição. E não sei quem vai responder para ela. É o senhor, doutor? Não, acho que não tem. Acho que é só uma colocação dela. Pois não. Bom dia, meu nome é Dalila, sou educadora social, atuo aqui no município de Campinas e num serviço de abordagem social de crianças e adolescentes. E antes de fazer minha colocação, queria parabenizar a Karina, o Antônio Carlos, pela excelente colocação de vocês
Eu vim para cá sem muitas expectativas assim do encontro, estou sendo sincera, porque a gente costuma ouvir um debate muito raso nessa discussão de enfrentamento a crack, a qualquer droga. A gente costuma ouvir muito senso comum, muito plano, não vai dar certo, tem que internar, não sei o quê. E a gente estuda muito pouco sobre isso. Eu acho que a gente tem que se capacitar. Todos nós, eu acredito nessa intersetorialidade que você coloca. Não cabe só assistência, não cabe só saúde, não cabe só segurança. Acho que a gente precisa se comunicar mais. E a minha colocação é exatamente essa. A gente precisa romper com uma mentalidade que é imediatista. A gente quer se livrar de um problema, a gente não quer enfrentar um problema, a gente não quer conhecer o problema. Então, esse problema é um problema social, então cabe a todos nós que fazemos parte dessa sociedade pensar sobre ele. E um dos problemas maiores, quando a gente diz sobre isso, é o distanciamento que existe nas instâncias que operam nesse problema. Existe um distanciamento de quem está no legislativo para com quem está abaixo, existe um distanciamento com o executivo para quem está abaixo, de secretaria para quem está na ponta, da gente que está na ponta com o usuário, e aí fica um querendo decidir o que o outro tem que fazer e não dialoga. E aí a gente sempre quer convencer o outro ou impor para o outro alguma coisa que a gente não constrói junto. Então, acho que é uma proposta para a gente começar a colocar na nossa prática, construir coisas coletivas e trazer cada vez mais gente para esses espaços, porque é daqui que a gente se constrói políticas que sejam efetivas e não pontuais, imediatistas, que não resolvem o problema, que só mudam o problema de lugar. Então, acho que a gente tem que mudar primeiro nossa mentalidade de estudar as coisas, de se capacitar, de se preparar para enfrentar e repensar modelos, repensar estratégia, repensar orçamento. E, para isso, a gente precisa ter todo mundo junto. Não é só sociedade civil, só movimento popular, não é só legislativo, não é só judiciário, é todo mundo mesmo, assim, chamar cada vez mais essas pessoas, principalmente os que nos representam em outras instâncias. Obrigada. Bom dia a todos e à mesa. Meu nome é Marlene, eu trabalho no SAMU Campinas e há 2 anos e alguns meses eu trabalho com assistência social com população em situação de rua. É uma pena que nessa mesa não tenha ninguém da Saúde de Campinas e eu não percebi, pelo menos no pleno, ninguém da coordenação da saúde mental do município de Campinas. Então, o que eu quero trazer é o seguinte: até quanto a saúde tem que respeitar o desejo da pessoa usar o crack? Porque a gente tem exemplo de jovens aqui em Campinas de 23 anos que já amputou membros porque é insulino dependente, e a gente já discutiu o caso em rede dessa própria pessoa e não achamos solução. E quando você fala numa reunião dessa, assim, olha, essa pessoa é insulino dependente, mas o crack, a dependência fala mais alto, a saúde não entende a dependência como doença. Entende, sim, como uma dependência que precisa ser cuidada, mas de acordo com o desejo da pessoa. E aí essa mesma pessoa está de novo internada para amputar outro membro, porque não dá conta do tratamento. Então, é uma pena que a saúde mental, eu estou aqui dizendo isso, não esteja presente nesse momento para ouvir isso. E aí a senhora citou a reportagem de Miami. E pelo que eu entendi, todos que estão sendo cuidados de lá, dependentes químicos, para não ir preso, o sistema prisional, eles aderiram ao tratamento. Então, infelizmente, ou felizmente, no caso aqui do Brasil, nossos dependentes não vão para a cadeia, porque lá uma pedra de crack já é motivo de ir para a cadeia, então eles aderem ao tratamento. E aqui nós não conseguimos essa aderência ao tratamento. Porque quando você consegue acessar a saúde aqui no município de Campinas, que, apesar de todas as deficiências, ainda é um dos melhores que tem no Brasil, quando você acessa, se a pessoa falar, eu não quero tratamento, mesmo que esteja morrendo, é respeitado o desejo, a pessoa retorna para a rua. E nós, da abordagem social de rua, não conseguimos fazer nada. Então, eu quis só trazer isso aqui, porque eu gostaria que tivesse presente, mas, infelizmente, não está. É só isso. Obrigada. Deixa eu fazer uma colocação. Colega, a fala da saúde, não especificamente a Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, mas a fala da saúde vem à tarde,
com os representantes da Unicamp, do NEP, do Núcleo de Estudo das Políticas Públicas, e também saúde, o Dr. Maurício Landry, que vem nos falar da saúde enquanto unidades de comunidades terapêuticas. Então, nós vamos ter a mesa da tarde específica voltada para a questão da saúde, né? Mas, olha, veja, essa é um espaço de discussão de região metropolitana, né? O chamamento até da academia, da universidade, né, do centro de pesquisa, se deve ao fato de que essa pesquisadora que vem está realizando uma pesquisa muito grande em relação à saúde mental na região metropolitana. Mas acho que isso que você está falando pode e deverá ser trabalhado na medida em que nós formemos comissões, né, câmaras de trabalho, onde os representantes das políticas públicas vão se reunir. Eu acredito e espero que seja a evolução do nosso trabalho aqui, que nós consigamos construir câmaras de gestão e câmaras de trabalho, onde o técnico de cada município que estiver interessado em comparecer vai construir um trabalho objetivo, ou com seu grupo de iguais da mesma política, ou já com um grupo maior de diversas políticas. Mas fica a sua dica, né, e o seu assinalamento. Correto? Bom dia a todos. Meu nome é Cássia. Eu estou representando o CMDCA de Sumaré. E a primeira parte, assim, né, eu queria até agradecer, que eu acho que Sumaré está no caminho certo, pela explicação da Karina, que nós estamos formando o COMAD. Nós já temos os gestores, inclusive ela está participando hoje aqui, né, que é do SEADES, está junto com a gente, né, nessa formação, e através do CMDCA eu represento a sociedade civil, que eu sou diretora de uma comunidade terapêutica, né? Então, nós paramos no ponto aonde? Lá no Recanto Renascer, hoje nós temos uma ala construída em caráter hospitalar, só que ela está totalmente assim com os encaminhamentos da Anvisa para ser construída, as formas corretas, só que estamos com o trabalho parado, pois não sabemos como funcionar, né? Como atender, em que forma entramos, se entramos como comunidade terapêutica, se entramos como clínica, para dar o primeiro atendimento, né, que é o atendimento de desintoxicação, para depois encaminhá-lo na comunidade terapêutica aberta, que é o que vai funcionar para o dependente químico, para devolvê-lo para a sociedade, né? Então, eu gostaria que vocês pudessem estar ajudando, principalmente o nosso município, que está nessa ação, né, junto. Nós somos em 2 comunidades terapêuticas reconhecidas no município. Estamos formando esse COMAD, né, para que a gente possa ajudar na fiscalização de outras. Primeiro, tentar ajudá-los antes de tirá-los, né, que essa é a nossa função, ajudar em primeiro lugar. Então, eu gostaria que pudesse, não sei se vai ser no assunto agora, ou se vem nos assuntos posteriores. Obrigada. Colega, o Maurício, né, os colegas das comunidades terapêuticas, tem a Rita aqui da APOT, né, do Padre Haroldo. Eu acho que uma das coisas legais de encontros como esse é você colocar as pessoas em contato, porque me parece que eles estão pedindo orientação para uma construção de um pensar de como fazer desse espaço. Eu acho que o contato aí entre a comunidade, Padre Haroldo, e o próprio o Maurício, com muito tempo aí de FEBRACT, Federação Brasileira das Comunidades Terapêuticas, né, vocês podem ter um contato, posso estar intermediando esse contato, e aí vocês trocam as experiências, né, e a gente pode melhorar esse serviço objetivamente, assim, né? Isso, ter uma referência. Isso, acho que sim. E isso vem ao encontro daquilo que nós falamos a respeito da necessidade de que nós acompanhemos os trabalhos dessas unidades para que nós mantenhamos a boa qualidade na oferta desse serviço, né? Para que a gente possa ofertar o serviço de forma adequada, emparelhado com a política pública de saúde, né? Bom dia, meu nome é Elisa, eu sou psiquiatra de um CAPS-AD aqui de Campinas, recém-inaugurado. E primeiro eu queria agradecer a mesa, assim, pelas falas. A Karina, eu acho que quando ela coloca a sua explanação, você fala tudo o que eu realmente acredito, né? Eu acho que em gênero, número e grau.
A única coisa que me ressalta é que, quando a Marlene fala, está faltando alguém da saúde, né, da gente falar, porque mesmo colocando, né, o colega da comunidade terapêutica, ainda tem muito mais para ser colocado, muitas outras pessoas que querem falar. Não existe um modelo que é o 100%, mesmo falando no fantástico, né, do 80% de melhora, não existe. E eu acredito muito num trabalho realmente em rede, em que não deu certo num CAPS, vai dar certo numa comunidade, não vai dar certo, não deu certo, vai em outro modelo, para aí sim, unindo forças, a gente chegar no que a gente está querendo. Que a impressão que eu tenho é que a gente fica nadando, ou melhor, remando, para lados opostos. Cada um quer fazer o seu, e aí a gente não une e não sai do lugar. Então, esse fórum, acho que é o local para a gente começar a unir mesmo e ir para a mesma direção. Não entre brigas internas, mas contra o mal que a gente está sentindo, que a gente está querendo abordar. Mas, né, eu acho que uma das coisas que me falta, e aí eu vou direcionar a palavra para o Dr. Malheiros, é em relação à justiça, né? Que a justiça está aí, está vindo, tem em relação à internação compulsória, e a gente está tendo muito problema em relação a internou compulsoriamente e não sabe